Beleza, advogados? Jean Cleman, mais uma vez aqui, diretamente da Bonafide Marketing Jurídico. E eu tenho percebido que cada vez mais os advogados estão deixando de ser generalistas e buscam áreas específicas do direito para atuar. E uma dessas áreas de muito interesse é justamente o direito médico. Mas por onde começar? Como conseguir os primeiros clientes? Como se posicionar para ter uma atuação bem-sucedida no direito médico? Particularidades, o que que ninguém conta sobre atuar nessa área tão interessante, tão procurada por tantos advogados, né. E para resolver, nos ajudar, né, a responder essas perguntas e muitas outras que a gente vai ver aqui sobre oportunidades e desafios no direito médico, temos uma convidada super especial, a doutora Giovana Tradi, ela que é sócia e fundadora do escritório Tradi Cavalcante Advogados, especialista em direito médico há mais de 15 anos, advogando para médicos, clínicas e hospitais, diretora científica do Instituto Brasileiro de Direito Médico e da Saúde, o IBDI. Então, fique à vontade, doutora Giovana, para se apresentar também um pouco para os nossos ouvintes aqui e a gente já dá sequência no nosso bate-papo. Poxa, agradeço demais o convite, Jean, vocês da Bonafide, parabéns pelo projeto que vocês vêm desenvolvendo, pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm pregando em prol da advocacia, em prol dos advogados. O direito médico, eu já puxando aqui sardinha para a área, é uma área realmente encantadora. E cada vez mais eu acho que o advogado ele precisa mirar em alguma especialidade, ele nichar ou até subnichar a sua carreira, a sua atuação. Porque o advogado que ele busca uma especialização, ele acaba ganhando mais notoriedade, ele acaba sendo mais visto, mais procurado pelos clientes e acaba realmente, ficando projetado, conhecido por atuar em determinado campo. Hoje em dia, vários colegas me procuram, vários clientes, porque já conhecem, eu já estou bem posicionada nas mídias sociais, a gente já vem fazendo um trabalho de network muito bacana também com colegas, e a atuação, como você falou, ela não começou ontem. Eu já estou atuando nessa área já tem 15 anos, e o direito médico chegou até mim, mas eu sempre digo assim, Jean, que eu sempre fui muito curiosa com essas questões afetas à área da saúde. Sempre gostei muito de ler bula de medicamentos, algumas questões assim curiosas, sempre Legal. um pouco hipocondríaca até, e aí gostava muito de responsabilidade civil, de ações indenizatórias. Isso realmente chamava a minha atenção já desde a faculdade. E aí, então, coincidentemente, veio uma primeira ação para mim, isso em 2007, de responsabilidade civil, contra um laboratório de análises clínicas. Naquela feita, eu comecei não atuando para médicos, comecei atuando para pacientes. Aquela paciente, ela recebeu um diagnóstico, né, um falso diagnóstico, ela tinha um câncer, mas no exame ficou constatado que ela não tinha. Isso acabou retardando o tratamento dela, porque não foi feito o diagnóstico e ela começou a ter complicações de saúde em razão disso. E aí eu entrei com essa ação em 2007 contra o laboratório, obtivemos sucesso e depois disso, né, começou naquela época ainda dava certo muito boca a boca, e aí essa cliente me indicou para outros, então eu fui formando uma carteira muito boa de clientes de erro médico. Então, pacientes que tinham problemas no parto, às vezes não recebeu assistência devida, às vezes alguma perfuração, uma imperícia médica, e eu fui atendendo muito. Só que naquela época eu nem sabia o que que era o direito médico, foi assim meio intuitivo, sabe, eu fui meio na onda, Aham. advogando, fui gostando do negócio, mas eu fiquei muito curiosa, eu falei: "Poxa vida, né, deve ter algum campo do direito que se destina a estudar essas questões da saúde", porque na faculdade não existe uma cadeira exclusiva para o direito médico e para o direito da saúde. É verdade. Né, aí eu fui para o Google, falei: "Vou, pesquisar", fui lá, coloquei as palavras-chaves ali, direito, saúde, médico e descobri que tinha uma área chamada direito médico.
E aí eu busquei uma especialização, comecei a pesquisar quem eram, as referências daquela área, quais doutrinas eu poderia estudar. E foi assim, então, que eu comecei, que eu descobri o direito médico, fiz a especialização, criei uma rede de contatos muito legal no Brasil inteiro, formei essas alianças, essas bases, mas depois, e aí conhecendo melhor o direito, eu descobri que eu poderia também, eh, ajudar, fazer uma composição na relação médico-paciente, não apenas, advogando para pacientes, mas advogando também para profissionais da saúde, para médicos que, por vezes, eram também condenados, porque não tinham uma boa defesa jurídica ou porque não tinham uma documentação adequada no seu consultório. E foi então que os médicos começaram a falar para mim: "Poxa, Giovana, por que que você não vem para o nosso lado também? Por que que você não Sim. advoga para a gente? Você é tão combativa, né, nessas questões com os pacientes, você defende tão bem os pacientes, você também pode, servir muito bem atuando para a gente". E aí, então, que eu comecei a descobrir, a desbravar esse caminho, advogando para os profissionais, para clínicas, para hospitais, e isso é muito bom, é muito bacana. Não, legal, maravilha. Hoje, sem dúvida nenhuma, você é uma grande referência aí quando o assunto é direito médico, e é ótimo você contar uma visão geral realmente desse início da jornada. Isso é muito comum com grandes advogados, advogados de sucesso, que eles me relatam muito isso, que não foi nem muito eles que escolheram a área, mas sim a área do direito que acabou escolhendo eles e as coisas foram Sim, acontecendo, né? Então, bem bacana aí passar uma visão geral aí para o pessoal de como você começou e essas oportunidades, né, que você começa a atuar, vai tendo visibilidade, e uma coisa vai puxando a outra. E até não sei se, no direito médico, a gente sabe que existem muitas possibilidades de atuação. Atuação com hospitais, conselho de classe, a favor do paciente, como você comentou, e depois a favor também do profissional de saúde, contra o plano de saúde, enfim. Você acredita que, dá para atender todo mundo, ou seria melhor, o ideal, assim, subnichar, ser mais específico ainda, se posicionar de uma forma mais específica ainda dentro do direito médico, ou até olha, na sua assim, com opinião. a minha experiência, quando eu advogava, assim, para pacientes e a partir do momento eu fui buscar, né, essa atuação para médicos, para clínicas, eu senti um pouco de resistência por parte dos médicos. Alguns, né, falavam: "Vem para a gente, advoga para a gente", mas ainda eu senti uma certa resistência, porque parece que quando você, fala muito em nome de uma determinada parte, a outra parte fica meio constrangida em te contratar. Eu acho que o ideal é você escolher o nicho, até para você, né, quando você vai se posicionar nas redes sociais, quando você vai falar com alguém, a pessoa que o público, ele precisa entender para quem que você está prestando aquele serviço. Senão, assim, as pessoas ficam perdidas. Poxa, será que a Giovana advoga para paciente ou advoga para médico? Né? A pessoa fica perdida. Então, para fins de posicionamento, até Instagram, para você se apresentar, eu acho realmente melhor você escolher um lado, mas isso não impede que nos bastidores você advogue para todo mundo. Eu acho que não tem Perfeito. problema. Eu tenho processos, por exemplo, que são antigos, que eu comecei advogando para pacientes, a justiça é muito morosa, então ainda eu tenho clientes pacientes. Uhum. Mas assim, hoje eu escolhi, hoje se falar: "Giovana, qual que é a área, o nicho que você está atuando?". Eu advogo para médicos, é a área que eu escolhi, que eu pretendo seguir em frente, que eu pretendo atuar realmente. Então eu estou nesse lado, mas nada impede de você advogar para os 2, mas eu acho que para fins de posicionamento mesmo, de você se apresentar para o mercado, é melhor você escolher um nicho. E Com além de certeza. advogar também, né, para médicos, para hospitais, para clínicas, eu também advogo para pacientes de planos de saúde. Isso que é bacana. Dá para conciliar bem, até porque os médicos, às vezes, também não se sentem muito amparados pelas operadoras de planos de saúde, porque suprime alguns direitos desses profissionais. Então, eu advogando para paciente de plano de saúde, eu não vou colidir, eu não vou confrontar
com os interesses diretos daquele médico, sabe? Não fica conflituosa essa minha Uhum. atuação. Então, eu advogo para esses pacientes, por exemplo, uma pessoa, você busca um determinado tratamento, uma determinada medicação, e a operadora de saúde nega aquela cobertura, falando que não está no rol da ANS, falando que aquela medicação não está registrada na Anvisa, pode Sim, dar assim mil pretextos para indeferir a cobertura. E nesse sentido também eu advogo para esses pacientes de planos de saúde, às vezes até também para pacientes do SUS, que precisa de uma internação também, precisa de um procedimento, e aí tem aquela burocracia toda para ele conseguir aquela terapia e a gente faz também a intervenção, atendendo aquele usuário do Sistema Único de Saúde. Então, veja que o direito médico, ele é muito amplo, dá para você atuar em várias frentes, e se você realmente, por exemplo, não gosto de atuar com plano de saúde, só quero atuar defendendo médicos, defendendo clínicas, tudo bem, você pode fazer isso, mas isso não te tira a oportunidade de você fazer parcerias, né? Então, sim, chegou uma demanda de plano de saúde, de medicamento para o SUS. Você pode pegar aquele cliente, você pode fazer o atendimento e mandar para um advogado parceiro, se você não tiver realmente a expertise ou se você não tiver a disponibilidade de tempo para fazer essa atuação. Mas sim. não dá para desperdiçar Não, totalmente. Eu acho que as com parcerias certeza, aí entram muito bem. com certeza. E até isso que você falou, eu concordo, olha, de forma, em gênero, número e grau, com isso que você falou, porque o que a gente comunica é o que a gente atrai. Então É. pode gerar uma certa confusão, de repente tá defendendo o paciente, de repente tá defendendo o profissional, né, aí o profissional não se identifica, fala: "Poxa, mas pô, tá defendendo do outro lado", né, então pode causar uma certa confusão sim. Então o mundo ideal, né, seria realmente você se posicionar, nada impede, a oportunidade chegou, atender também, né, porque tá no como você mesmo pontuou, mas uma curiosidade que eu tenho, na sua opinião, lógico que isso aí pode ser tem N motivos, né, e para chegar nessa conclusão, mas você teria uma preferência? Você comentou que, começou ali atendendo pacientes, erros médicos, né, e aí foi avançando para essa outra mais a linha ali de atender o profissional de saúde, né. A pessoa que quer se posicionar e fala: "Puxa, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda", né, você teria alguma Uhum. uma dica, assim, ó, vantagem e desvantagem entre escolher o paciente ou escolher o médico? Na sua opinião, aí, você teria uma luz para a pessoa escolher uma dessas direções? Olha, vamos começar do ponto de vista, assim, eu acho que a gente acaba se identificando mais, né, atuando para o paciente ou para o médico. Hoje eu me identifico mais atendendo os médicos, atendendo, clínicas, atendendo hospitais. Mas, assim, vamos falar do ponto de vista financeiro. Geralmente, a gente tem que ser um pouco prático. Então, geralmente, essas pessoas, né, que são vítimas de supostos erros médicos, são pessoas que são atendidas pelo SUS, porque a saúde é mais deficitária, é mais deficiente, e, por vezes, essas pessoas não têm condições de pagar, de custear os seus honorários Uhum. iniciais. E acaba muito que implicando no famoso contrato de risco. Sim. Olha, se você ganhar a demanda, no final você tem, por exemplo, 30% aqui de percentual sobre o proveito econômico da causa. Tá? Deu certo, o cliente ele vai te pagar. Então, o valor talvez seja maior, porque as indenizações são altas, ainda mais que vem correção monetária, vem juros, essas ações aí tramitando, às vezes, durante 10 anos, dá um valor muito bom de indenização por danos morais, às vezes uma pensão alimentícia, mas você tem que ter paciência. É mais a longo prazo, é mais a longo prazo. Você talvez já tenha que ter uma reserva ou tem que ter outros planos na advocacia para você focar no atendimento de pacientes, porque demora um pouco para Uhum. você ver o resultado financeiro, tá? Agora sim, se você quer advogar para médicos, você pode tanto advogar no consultivo e no contencioso. Então, você faz ali o planejamento para esses profissionais, uma assessoria jurídica preventiva, que você vai ter um valor ali mensal, não é um valor muito alto, mas se você
tiver várias clínicas, vários médicos ali que te pagam assessoria, no final do mês tem um valor bom, não o equivalente a uma indenização, mas é muito bom que você vai conseguindo já se bancar, pagar as contas e ter lucro realmente. Assim, porque na área médica, a gente, que a gente faz nesse consultivo? A gente trabalha com a documentação dos profissionais. O médico, Sim, ele não tem muita, ele não sai preparado da faculdade para lidar com documentos, para lidar com papéis. Ele não sim, conhece, ele mal sai conhecendo o seu código de ética médica. Então a gente faz a parte do prontuário deles, a gente, o termo de consentimento livre esclarecido, contratos, uhum, instrução de como preencher o prontuário, instrução de como atender o cliente. Às vezes o cliente está insatisfeito, a gente faz um termo ali de transação. Então você dá todo o suporte jurídico mensalmente para aquele profissional. E tem também o contencioso, é a hora que o problema já se instalou, o médico recebeu, está sendo processado numa ação de responsabilidade civil, você atende também. E também, Jean, tem muitos processos no Conselho Regional de Medicina, hum, sim, e, que é uma autarquia, assim como tem a OAB, tem o Conselho Regional de Medicina, que vai fiscalizar a atividade desses profissionais. E aí, sim, ali tem, hoje em dia é muito comum, tá? É mais, eu falo que é mais que para o advogado, o médico ele sofre mais com publicidade, porque tem um órgão dentro dos conselhos regionais de medicina que ficam fiscalizando o Instagram, o Facebook, os sites dos médicos, e eles respondem muito por irregularidade na publicidade. sim. Coloca um antes e depois, uma publicidade mais Exatamente. agressiva, né, que não Exatamente, pode, né. uma antes e depois, exibe imagem de paciente, às vezes na própria bio ali, ele não coloca nem o CRM dele, não se Uhum, identifica corretamente, às vezes uma clínica não coloca o nome do responsável técnico, coisas assim, pequenas, que o médico acaba recebendo ali a famosa cartinha do conselho e acaba respondendo também. E sim, questões, até briga, conflito entre os próprios médicos, às vezes eles entram em conflito e isso acaba parando no conselho. Um sim, mau preenchimento do prontuário, um médico que não tem um termo de consentimento, e aí ele é processado por isso também no conselho. Então, são inúmeras situações que o advogado tem aí para trabalhar. Nos sim, conselhos, problema com, às vezes, na Anvisa, que o médico tem algum tipo de problema, e a gente faz todas essas intervenções para o profissional. não, maravilha, maravilha. Até, assim, essa parte de captação desses primeiros clientes, vamos supor, eu quero atuar com médicos, maravilha, né. Agora, Uhum. universo, me mandem clientes, né, não é muito bem assim que funciona, né. Até eu recordo, faz muitos anos isso aí, eu tive contato com um advogado que ele montou uma associação para proteção dos médicos, alguma coisa assim, né, até nem vou entrar no mérito se isso é uma boa ideia ou não, se é ético ou não, né, enfim, mas ele era o presidente dessa associação, mas onde que eu quero chegar com isso? Eh, ele tinha essa associação para poder prospectar, né, porque não era um escritório de advocacia, não era aquela coisa mais agressiva, né, era associação, fazendo um convite para conhecer, né, que aí o advogado pagava um pequeno valorzinho por mês e quando ele viesse a ter um problema, ele teria direito, né, estaria incluso algumas revisões, algumas coisas assim, né, mas pagaria um valor, mensal. Mas Na qual que área era médica? era na área médica. Aí ele Uhum. captava dentistas, enfim, médicos, né, e aí era uma espécie de mensalista da associação, a associação tinha um advogado, né, então não era o escritório de advocacia, não era algo direto, né, então era uma manobra ali para o OAB não cair no pé dele, né, enfim. Mas não entrando nessa questão se é uma boa estratégia ou não, se é ético ou não, né, o que me chamou a atenção é que a maioria dos profissionais que eram abordados na época eles meio que não tinham eles não estavam educados sobre a importância de ter segurança jurídica, né. E Uhum. hoje, você com certeza na sua experiência, atuando nesse meio, você deve ter percebido, até com as redes sociais, né,
temas como LGPD aplicado nesse Nossa, muito segmento, legal. né. Então, Uhum. assim, você percebeu que talvez os profissionais de saúde estão buscando mais por segurança jurídica ou ainda é necessário um caminho ali para educar esse mercado sobre a importância de um advogado especializado? É, eu sempre falo assim: se você não se apresentar, ninguém vai te conhecer. Você precisa, dificilmente, se você hoje não estiver nas redes, você vai conseguir prospectar e atrair esses clientes para o seu escritório. Então, você precisa ter realmente, fazer uma boa publicidade. Isso não é feio, eu falo que você fazendo tudo conforme as normativas da OAB, isso tudo é lícito, você está dentro da zona ali de eticidade, não tem problema nenhum. Então eu acho super importante que esse advogado faça essa prospecção. Agora em relação, a associações, existem realmente algumas, e isso pode culminar em algum problema com a OAB, né, podendo acarretar até mesmo concorrência desleal com os outros Hum. colegas. Isso pode implicar em algum problema para o advogado. Então Mesmo tentando fazer essa manobra, "Não, mas é uma associação, eu, sei lá, eu presto serviço para associação", talvez não seria uma boa ideia ir eu por acho essa que linha. não, eu acho que o melhor caminho mesmo é você se lançar, e eu digo não só nas redes sociais, trabalhar também o offline muito bem. Sim. Você ter uma rede de contatos. Eu acho que você começando também, eu comecei fazendo bastante, palestras, ministrando muitas palestras. Eu acho que a Uhum. OAB, você entrar, né, em comissões da OAB, isso é super importante, isso me deu uma projeção muito grande na Sim. época, porque o que que eu fazia? Eu, enquanto presidente da comissão, eu era chamada, né, para as demandas, para dar entrevistas, e aí eu organizava vários eventos dentro da OAB e chamava a associação médica, chamava o sindicato dos médicos, o Conselho Regional de Medicina, para que, nós fizéssemos juntos, né, esses eventos. E aí eu acabava levando a classe médica, acabava também atraindo, os pacientes para assistir os eventos e também os advogados. Os advogados passaram muito a me indicar nesse sentido. Então, você se movimentar. Eu acho que você estar em associações, levando informação, levando conhecimento, é muito bacana. Estar dentro da OAB, você dialogar com o público que você está prestando ali, ou que você quer prestar o serviço, não é somente no meio de advogados. Eu quero advogar para médicos, eu quero advogar para laboratórios. Então, dialogue com essa classe, conheça a linguagem, as necessidades deles, quais são os termos que eles mais utilizam. Você foi procurado, né, por um cliente, esteja preparado, faça uma especialização para isso. Não adianta a gente ficar esperando, o cliente bater a nossa porta e, às vezes, o cliente bate e a gente não está minimamente também preparado para isso. O Sim. mais importante é você estar preparado para quando esse cliente chegar até você, você realmente conhecer, estar preparado tecnicamente e conhecer, e dialogar muito bem com esse público e sentir o que que o médico precisa. Eu até falo assim, que quando o cliente marca com você, eu sempre tento procurar se esse cliente tem alguma ação tramitando, entro no site dessa clínica, vejo com que eles trabalham, porque quando o cliente vem, eu já mostro, né, que eu entendo realmente as dores desse público, e ele vai se sentir conectado comigo, vai falar: "Poxa, essa advogada realmente entende, sabe do que realmente a gente precisa", e isso ajuda demais. Maravilha, maravilha. Até a gente fala essas dicas, esses caminhos, e eles são bem óbvios, e Hum. muitos advogados se sentem até, às vezes, desestimulados, no sentido de: "Ah, não, evento na OAB, ah, não, ter que ir lá dar uma palestra e não receber nada, ah, não, ter que produzir conteúdo na rede social", mas a grande questão, até uma frase que me impactou essa semana, falando de alta performance, falando de excelência, e a excelência nada mais é que um acumulado de comportamentos que isoladamente
eles não Exatamente. são, vistos como espetaculares. Então, é aquela pequena ação repetida várias vezes, no longo prazo, e uma coisa que me chama muita atenção é isso, é pagar o preço, né. Mas vamos supor que alguém que está nos ouvindo aqui falou: "Poxa, realmente eu quero atender ali os médicos, os profissionais da saúde". E aí que está um grande ponto que você faz muito bem. Além de ser bom tecnicamente, é muito importante parecer bom. Parecer ser bom. Uhum. Exatamente. Eu vejo muitos advogados que eles querem ter como clientes: "Ah, eu quero grandes empresários. Ah, eu quero ter como clientes médicos", mas espera lá, beleza, você é bom tecnicamente, eu tenho pós, tenho mestrado, fiz vários cursos. Não, maravilha, isso é ótimo, né, isso é importante, é importante. Mas você está parecendo que você é isso tudo? Você está parecendo que é bom, né? Quando esses clientes te encontram na internet, eles vão se identificar com você? Você se parece com eles, né, você Uhum. também parece ser bem-sucedido, vocês frequentam os mesmos lugares, vocês têm um estilo de vida parecido, então, na sua opinião, para atuar no direito médico, além de ser bom nessa parte técnica do direito, ter também um zelo, um cuidado na apresentação pessoal também faz diferença nesse segmento? Total diferença, total diferença. A começar, você disse muito bem, pontuou, não é também do dia para a noite, né, as coisas não acontecem, assim, num piscar de olhos. A gente planta, não colhe no dia seguinte, demora um pouquinho. Mas assim, essa apresentação que você falou, você não apenas ser bom, mas você tem que demonstrar, provar que você é bom. E a pessoa, ela te procura, por exemplo, a gente fez com a Bonafide o nosso site, tá. Então, outra dica que eu dou para os advogados também que querem atuar, é você ter um site, ter uma apresentação legal, fazer um site. Você não vai fazer um site desleixado de qualquer jeito. A pessoa vai olhar e falar: "Não quero nem contratar esse advogado". Você tem que ter uma boa vestimenta, sim, você tem que se apresentar bem nas redes sociais, você tem que, se comunicar bem, tentar falar bem, utilizar mecanismos para isso, ou se você não tem uma boa oratória, né, que você se comunique da forma que seja melhor para você, né. Você é melhor na Uhum. escrita, escreva muito bem nas redes sociais, faça uma arte bonita. Eu mesmo, quando vou procurar algum médico, eu hoje em dia eu vou para as redes sociais dele. Eu tento Sim, procurar, se eu vejo que ele não fala nada com nada, que ele não tem uma boa apresentação, que ele é desleixado, né, não fala bem, não se posiciona bem, eu falo: "Bom, não vou procurar esse profissional". Agora, aquele que tem uma boa apresentação, pode até não coincidir, de fato, com o que ele realmente é, mas ele pelo menos dá indícios de que ele é bom. E sim. aí, dando a oportunidade da gente contratar. Então, ele parece que ele é bom, então eu vou nesse profissional. E aí eu vou confirmar realmente se ele é bom tecnicamente, né, com o serviço. Mas realmente eu acho que você ter uma boa apresentação é uma porta de entrada, muito grande, muito É. relevante mesmo. Acaba sendo a nossa embalagem, né. Eu sempre dou o exemplo aqui da aliança de casamento, um pedido de casamento, né, ele vem dentro daquela caixinha, um pedido de joelhos, né, então Uhum. ninguém põe a aliança dentro da sacolinha do mercado e joga, né. Fala: "Poxa, o conteúdo é o mesmo, a aliança, É. enfim, mas e a embalagem?", né? Então se preocupar com essa embalagem é um negócio, sem dúvida, super importante, né, se Nossa, parecer com o cliente. E eu acredito, até se soltou aí no início da nossa conversa, que muitos advogados também te procuram, porque você já é uma referência, né, para tirar dúvidas sobre a atuação no direito médico, e até bastante. às vezes acontece isso com outros advogados e eles não gostam, né, principalmente quando está no começo, fala: "Poxa, vou ensinar os caminhos das pedras aqui, eu vou ajudar o meu concorrente", vamos dizer assim, sendo que na verdade isso é um ótimo sinal que você já é percebido como referência, então segue o líder, né, e também é uma oportunidade para o advogado expandir ainda mais a sua seu networking, a sua visibilidade, né. E hoje você tem
algum trabalho nesse sentido também para ajudar os advogados, talvez algum treinamento, mentoria, alguma coisa para ajudar esses advogados que querem, avançar no direito médico? Temos sim, a gente tem na pandemia, eu fundei o IBDIM, né, que é o Instituto Brasileiro de Ensino de Direito Médico e da Saúde, e no IBDIM nós temos vários cursos, vários produtos que a gente lançou. A gente tem o curso de Direito Médico, que é para o advogado, tanto para aquele que quer iniciar na área, quanto para aquele também que já atua, porque o curso ele tem uma base teórica muito boa, mas ele, ao mesmo tempo, a gente traz muito a parte prática, para aquele aluno já sair advogando mesmo, realmente no direito médico. Todos os macetes, eu e meu sócio, Tércio Rebelo, também, ele é advogado também há mais de 15 anos na área do direito médico, e a gente passa todo esse passo a passo, as dicas, tudo que a gente ralou muito para aprender, essa é a vantagem. O Sim, advogado de hoje em dia, assim, não é do dia para a noite, mas ele consegue chegar mais rápido do que a gente chegou, porque ele tem ajuda. Na época que eu comecei a estudar, tinham poucas doutrinas, né? Era o professor Miguel Kifuri Neto, para quem até quiser anotar aí o livro dele de Direito Médico, o professor Eduardo Dantas também, que é uma outra referência. Então, eram pouquíssimas referências. A gente, especializações online eram super difíceis, e como você falou, hoje a gente não tem limites, né, geográficos. Com a internet, com essas plataformas todas que a gente consegue atender o aluno do Acre, né, do Nordeste. E isso a gente traz muito, essa abordagem para esse aluno que quer aprender a advogar no direito médico, que é uma área maravilhosa, assim. Eu falo que, Jean, advogado trabalhista tem um monte, né, aí na minha cidade sim, mesmo aqui, no meu tem estado tem um muito. monte. Agora, assim, são pouquíssimos advogados especialistas em direito médico. Aqui eu conheço a Priscila, que até trabalha comigo, é advogada também, a Raíssa, que é mais da área da saúde, então são pouquíssimos. E, você consegue ter um ticket bom de o médico paga muito bem, tá? E você tem grandes oportunidades. Por isso que é uma área muito próspera, ela é muito rica, muito vantajosa. Primeiro, que a concorrência é pequena. Segundo, porque as ações de responsabilidade civil são altas. Terceiro, porque o número de médicos só cresce, só aumenta. E assim, e a área mais judicializada que tem. O CNJ tem uma estatística que assim, o maior número de processos na justiça é relacionado à área da saúde. Problemas de medicamentos, de erro médico, falta de acesso ao Sistema Único de Saúde. Por isso é uma área muito próspera. E por isso a gente escolheu ajudar esses advogados no IBEDIM. Além desse curso de direito médico, né, direito médico da teoria à advocacia, que chama esse curso, nós temos o curso de LGPD na área da saúde, tá? Sim, isso é muito importante. A LGPD, assim, é uma. Hoje não tem mais para onde o médico correr. Ele precisa ter adequação, não só o médico, mas a clínica, o laboratório, uma clínica de reprodução assistida, uma clínica de ginecologia e obstetrícia, todo mundo precisa se adequar, tá? Por Sim, isso que a gente escolheu o LGPD na saúde. Cursos de LGPD tem vários, mas não tem essa abordagem específica na saúde. E para você trabalhar com LGPD, você não tem que conhecer apenas, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem que entender o mercado que você está atuando, porque você não se aplica só a lei, você aplica toda a legislação que ronda aquele setor. Então, você tem que trabalhar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, as normas do Conselho Federal de Medicina, as normas do Conselho Federal de Odontologia, e por isso que a gente tem esse curso. Além desse maravilha. curso, a gente tem um curso de perícias voltado para médicos. Então, o médico que quer ser perito judicial, ele pode contratar o curso, comprar, adquirir o curso do IBEDIM. Então, temos todos esses produtos aí do IBEDIM.
Maravilha. Isso aí é uma grande oportunidade, porque realmente é algo muito prático. Então, a pessoa que o advogado que está nos ouvindo e quer atuar, cair de cabeça, né, no direito médico, já ter ali, ó, o caminho das pedras, ó, vai por aqui, isso dá certo, na prática, ó, anos de experiência, sabendo o que dá certo, o que que não dá, erros, acertos, compactados em uma mentoria, em uma instrução, em um curso, um treinamento, isso aí com certeza é informação de ouro, né. E uma coisa que me chamou a atenção, você falando de nichar, é muito importante também o advogado escolher isso, a área que seja, interessante. Muitos advogados escolhem "Ah, eu quero nichar, porque eu mando muito bem nisso aqui", beleza, show de bola, eu gosto de fazer isso aqui, legal, importante também. Mas e o mercado, valoriza isso ou está abarrotado? Porque na hora de você escolher justamente dar uma direção ali, é muito importante ver isso, né, se o mercado valoriza essa atuação, né. Ah, vou ser especialista em cálculo de rescisão trabalhista. Maravilha, quanto que vão te pagar pra fazer um cálculo? R$ 50? Né. Então, assim, você tem que escolher e o segmento médico, né, o direito médico é muito interessante, nesse sentido, né. Então mas nem tudo são flores. Eu tenho certeza que tem Não. muitos desafios, né, pepinos grandes para resolver e até pensando na dinâmica do profissional de saúde, plantão, então assim, talvez, eu quero ser meu escritório atender só das 9 às 18, segunda a sexta, mas talvez para lidar com esse público, você tem que estar disponível ali, numa troca de plantão, ele vai conseguir só ver de noite, porque de dia ele está atendendo, enfim. O que que você vê como talvez um desafio para atuar no direito médico? É realmente uma área muito peculiar, porque o médico, às vezes, nem sempre ele vai até o seu escritório, ele gosta que você vá até o consultório dele, então, já começa por aí. Uhum. Como você falou, não tem horário para atender o médico, às vezes ele tem um desafio muito grande no plantão. "Giovana, eu estou com 2 pacientes aqui, os 2 precisam do oxigênio, quem que eu vou priorizar?" Ou, "Recebi uma ofensa aqui de um paciente, o que que eu faço?" Anoto isso no prontuário, faço um boletim de ocorrência. Então, às vezes, ali, de madrugada, o médico entrando em contato com você. Você realmente tem que ter uma disponibilidade maior. Eu não gosto de deixar aquelas mensagens, sabe, automáticas Automático. Uhum. do WhatsApp, porque isso acaba repelindo e afastando um pouco o médico. Então eu deixo ali o meu celular totalmente livre, para quando ele precisar, ele realmente ter a segurança de entrar em contato comigo para que eu resolva a dor dele, o problema dele naquele momento. Tem realmente esses desafios, tem de você conhecer também, os termos médicos, a linguagem médica, é diferente, é um mundo completamente diferente, você precisa conhecer. Você vai trabalhar para banco, você tem que conhecer. Você Sim, vai trabalhar com, né, com empregadores de determinada área, você tem que conhecer aquele nicho que você está atuando. Você tem que falar a mesma língua dessas pessoas. E desafios também, você falou muito aqui, eu tive quando eu advogava para paciente, eu dizia assim, falava chorava as pitangas para minha mãe, né: aham. "Mãe, mas demora demais, eu não vejo, assim, resultado, né, financeiro, com isso". Ela falava: "Calma, minha filha, um dia você vai colher, você está plantando". E realmente, por exemplo, desses clientes, por isso que eu falo, se você quiser advogar para pacientes de erro médico, você tem que ter paciência, que fica ali uma aplicação, uma poupança que você Tem que ser vai paciente deixando ali. junto com o paciente, né. Fazendo esse trocadilho aí, É, tem que ter paciência, realmente, tem que ser paciente, é. porque demora um pouco, sabe, para você receber aqueles honorários. Mas uma hora vem, uma hora vem. Agora, se Sim. você falar: "Não, eu quero já começar atuando e ter um resultado, preciso ganhar dinheiro de fato". Aí eu recomendo mais que você siga esse caminho, se você quiser ter um resultado mais rápido, advogando para profissionais, para clínicas, o resultado é mais rápido. E você falou Maravilha. muito também de você subnichar, né, de você ter uma subespecialidade. A gente tem o direito médico, mas no direito médico você pode ser especialista em processos e sindicâncias
no Conselho Regional de Medicina. Você pode ser, subespecialista em LGPD na área da saúde. Você pode trabalhar somente com publicidade médica. Você pode atender somente clínicas de reprodução humana assistida, clínicas de ginecologia e obstetrícia, trabalhar somente com bioética, sabe, dar aula. Quero dar aula, eu quero trabalhar na pesquisa, quero ser um bioeticista. O mercado é muito grande e Show. você pode ver em que você se identifica mais, qual que é realmente o seu perfil, e é apaixonante. Você não precisa deixar de atender tudo que chega para você, né, mas você pode priorizar e ter um atendimento mais específico, mais particular para uma determinada área, para um determinado nicho. Isso. Não, perfeito. Talvez se posicionar, né, naquela especialidade ou super especialidade, né, mas vai surgindo outras questões até você conseguir esse equilíbrio, que nem as Hum. ações de retorno a longo prazo, de resultado, né, para ir tendo esse fôlego até essa máquina começar a girar, né, é perfeitamente esse é o caminho. E para o advogado, ou advogado que está nos ouvindo aqui, quer se aprofundar no direito médico, talvez puxa, não sei por onde começar, qual que é o caminho das pedras, além de conhecer o instituto, né, e os Hã. treinamentos disponíveis, né, instituto e Medim, depois a gente coloca na descrição desse conteúdo para você, nosso ouvinte aí que está interessado em cair de cabeça no direito médico, né, se aprofundar nessa área, além de conhecer o instituto, hoje, talvez, de uma forma resumida, uma visão geral, o que que seria, puxa, bom um advogado já saber sobre esse meio, talvez, o que que seria uma dica ali para dar os primeiros passos? Os primeiros passos no direito médico, acho que o primeiro de tudo é você buscar o conhecimento técnico, especializado. E como você vai fazer isso? Buscando, uma especialização mesmo, pode ser uma especialização lato sensu, buscando esses cursos de extensão, como é o curso de direito médico do IBEDIM, e aqui o nosso, ele é super especial, porque a gente tem não são aulas gravadas apenas, mas a gente tem um contato direto com o aluno, nós temos ali um canal no Telegram, a gente disponibiliza o nosso celular, então o advogado ele tem algum problema, chegou algum processo para ele, ele aprende como também prospectar esses clientes médicos na área, então, Olha, e isso é nesse uma grande sentido. é uma gra isso aí é muito interessante, porque é uma grande dor, assim, essa prospecção de cliente, como começar a conseguir os primeiros clientes aí, isso aí é uma Quanto que eu vou cobrar, né, geralmente o precificação. aluno, ele tem essa dificuldade. "Giovana, quanto que eu vou cobrar para confeccionar um contrato aqui, Uhum. entre o médico e o paciente? Quanto que eu vou precificar para fazer um termo de consentimento? Quanto que eu vou cobrar para fazer uma assessoria mensal para esse profissional? Quanto que eu cobro em uma defesa no CRM, para acompanhar um processo inteiro?" E aí Maravilha. eu falo que o advogado não precisa, assim, desesperar, ele não precisa porque muita gente tem aquela visão: "Ah, eu só quero que me contratem para assessoria mensal". Não precisa Uhum. ser apenas assim, você pode de repente, pode fazer por partes, vou atender o cliente para uma sustentação oral, vou atender para fazer a defesa até o primeiro grau, recurso eu já vou cobrar um valor separado. É muito grande, sabe, ou vou cobrar apenas um documento, você não precisa fechar aquela assessoria que você quer, o ideal é que seja assim, mas se não for, você dá oportunidades para o cliente, explicar para ele que você pode fazer por partes, às vezes financeiramente para o cliente é mais importante, e você também acaba conseguindo atrair aquele cliente para o seu escritório. Sim, com certeza, isso aí é genial, porque tem a ver com empreendedorismo jurídico, não só a parte Uhum. técnica de executar, mas uma estratégia ali de, ser uma porta de entrada para aquele cliente, estreitar o relacionamento e depois sugerir um upgrade, né, do acompanhamento, de ter algo constante, né, então pode ser
uma grande porta de entrada ali, né, pensar nisso, né, em construir, de uma forma consultiva a solução que o cliente precisa, né, então isso ter essa sacada, esse direcionamento, ó, vai por aqui, vai por ali, com certeza, faz toda a diferença para quem quer atuar aí no direito médico. E tem algo já caminhando para o finalmente do nosso bate-papo aqui, para não esticar muito o nosso horário, talvez algo que você acredita que faltou a gente comentar ou quer dar um recado final para o pessoal, já deixa aí, as formas deles te localizarem aí nas redes sociais. Tá, eu vou só, pegando um gancho da pergunta anterior, você perguntou, assim, o que eu oriento, o que eu recomendo para que o novo advogado, para o advogado que queira mudar de área, o que ele deve fazer para buscar essa atuação no direito médico. Primeiro, como eu disse, se especializar, buscar um curso ou uma especialização realmente. Em segundo lugar, esse advogado, esse médico, o advogado, ele Aham, tem que fazer network, ele precisa estar em vários ambientes, em vários lugares. Entre na comissão de direito médico e da saúde da OAB, aí da sua cidade, da sua, né, subseção ou da sua seccional. A gente tem também, por exemplo, a ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, que tem comissões de direito médico e da saúde. Eu falo que a aba tá super renomada e está ajudando muitos advogados para que eles busquem uma projeção até nacional da sua atuação. O advogado eles têm que estar presente também no online, ele precisa ter um Instagram bem apresentável, ele precisa, levar conteúdo informativo para aquele público, para o médico que quer atender o médico, dialogue com o público médico, mas tem que escolher uma área para aquele público não ficar perdido. Vou advogar para médico, então faça conteúdo para o médico, conteúdo de publicidade, conteúdo de plantão médico, conteúdo, o que ele faz quando o paciente ofende, né, durante o atendimento médico. Então, tem um conteúdo voltado. Quero advogar para paciente de plano de saúde, eu preciso ter uma atuação na rede social para essa finalidade. Então, fazer essa prospecção realmente ética de clientes. E esse network, estar nessas comissões, é fundamental para esse advogado. E sempre buscar a inovação, nunca fazer o mais do mesmo. É buscar alternativas diferentes de você se comunicar com o público. Eu mesma estou fazendo uns vídeos diferentes, né? Não apenas aquele vídeo, mas é como se fosse uma encenação mesmo, um médico, às vezes, conversando com o paciente, e eu entrando ali como advogada para resolver aquele problema. Buscar sempre fazer alguma coisa diferente para chamar atenção. sim, eu vi e chamou minha atenção, achei super legal. Tem ali uma cena, né, um dos que me chamou a atenção ali, chega paciente já, irritado com o médico ali, já Exato. ofendendo e assim, e aí você já entra na cena ali, né, e já explica ali é uma coisa, é uma forma de explicar o direito, sem ser aquela aula de direito chata, monótona. Então, Hum. assim, muito dinâmico, né, muito criativo, assim, até dou já os parabéns aí pela ideia, pelo trabalho que você está fazendo ali, até no seu Instagram. Quem quiser conhecer, deixa aí o seu Instagram também vamos deixar na descrição aqui, mas menciona aí pro pessoal para ir lá conferir, né? Fala, poxa, como é que é esse conteúdo lá? Tenho certeza que o pessoal vai gostar, hein? Como que eles conseguem te Giovana encontrar, hein? Trade, Giovana Trade, underline, tá? Lá a gente tem, os conteúdos são muito bacanas, realmente. Eu tento levar numa linguagem mais acessível possível para o público, para a minha persona, que são médicos, dentistas, mais médicos, na realidade. Aham, Antes eu tinha, os meus posts, eles eram voltados para profissionais da saúde, de uma forma geral, mas a partir do momento em que eu escolhi o público médico, o negócio começou a girar, assim, de uma forma muito mais profunda, começou a dar mais resultado, mais engajamento, mais procuras, porque o médico ele se sente protegido, ele se sente amparado, ele fala: "Essa pessoa vai resolver o meu problema". E Jean, sim. isso dá pra gente, você, ter uma rede social ativa, você não fica limitado apenas a médicos que te procuram na sua região. Hoje,
Olha só, a maioria dos meus clientes é de fora. Olha aí. Então eu atendo clientes no Nordeste, em todo o Centro-Oeste aqui, no Sul, no Sudeste. É, assim, uma coisa, absurda, Não, gigante perfeito. mesmo. Até um comentário, isso aconteceu, conosco também. Nós éramos, lá em 2011, isso aí faz muitos anos, uma agência de marketing digital generalista. Aí a gente atendia a padaria, o açougue, a madeireira, né, fazia de tudo um pouco, né, era o famoso oceano de conhecimento, mas com um dedo de profundidade. E aí quando a É, gente começou a se especializar no meio jurídico, e lógico, aí tem que se aprofundar tecnicamente, né, saber de, código de ética, provimentos vigentes, a linguagem do advogado, enfim, uma série de coisas ali, o que que pode, o que que não pode, o que que dá certo, né. A gente começou a se posicionar, foi uma transição, não foi do dia para a noite, que a gente foi uhum, deixando a atuação generalista e especialista, e não faria sentido a gente falar assim, marketing para médicos e, é bem parecido atender também o contador, que também tem conselho, tem uma série de limitações, uhum. ah, para advogados e contadores, já não ia ficar muito legal. E hoje focar apenas em advogados, né, nos permite também atender o Brasil inteiro, né, de norte a sul, Sim, literalmente, é né. maravilhoso, é maravilhoso. E eu acho que o maior problema hoje é as pessoas que querem ter tudo. Eu quero ser generalista, não porque o advogado pensa: "Ah, não posso perder a oportunidade", É, né. vou dizer um não, vou Quero deixar o dinheiro na é, mesa ali, né. mas o generalista ninguém conhece. É, Ele não é, vai lembrar: "Poxa, eu vou contratar a Giovana". Hoje o médico tem um problema, ele lembra de mim. exato. Ele lembra de mim, ele fala: "Poxa, aquela advogada ali, eu acho que ela vai resolver o nosso caso". Pensa se eu fizesse ali post, envolvendo direito trabalhista, direito penal, direito tributário, ninguém ia É, me conhecer, ninguém ia falar: "Ah, eu vou naquela porque ela é melhor, porque ela vai resolver o que eu preciso exato, que seja resolvido". Então é exato. isso, é a pessoa deixar esse conhecimento raso, né, e se tornar realmente um especialista, Isso. porque sendo especialista as pessoas vão atrás dele. É, com certeza. É o caso se a gente imaginar assim, qual que é o melhor sushi da nossa cidade? Ele não faz espetinho, pastel, ele faz sushi, né. É, Então, você quer os melhores honorários, quer ser reconhecido como uma autoridade, não é fazendo de tudo. E lógico que isso aí não é de assim: "Ah, puxa, assistiu o episódio aqui, pronto, tá decidido. A partir é, de amanhã, 8 horas da manhã, só atendo médicos". Não, é uma jornada, é uma transição, né. E é uma aí transição, é exatamente. Tenha é uma paciência, caminhada, né. paciência, Exatamente. é uma Ciência. construção realmente, é tijolo Exatamente, por tijolo. exatamente. Bom, Mas dá certo, no final, compensa muito, viu, Jean? Compensa sim, muito você se especializar, ser um diferencial para aquele seu público, porque eles vão lembrar de você, eles vão lembrar do seu nome, essa que é a diferença. O sim. generalista, ele não é lembrado. Não, eu não tenho dúvidas que é apesar de o nosso escritório não ser de advocacia, mas assim, se parece demais, parece que a história se repete, né, e até Sim, ali a gente passou anos andando em círculo, né, trabalhava, trabalhava, não via a cor do dinheiro, né, parecia que o negócio ficava andando em círculos, é. e justamente o escolher uma área que fosse atrativa, interessante, reconhecida, né, nossa, mudou da água para o vinho, né, então fica aí a dica aí para o pessoal, vamos deixar aqui nas descrições desse conteúdo, o Instagram da doutora Giovana, do instituto também para vocês conhecerem, então assim, vale muito a pena se dedicar, a dar uma olhada lá, visitar, conhecer, e deixo também a oportunidade, se quiser dar uma dica final, para o pessoal aí, doutora Giovana, fica à vontade aí. Olha, eu fico aqui à disposição de todos vocês, quem queira ingressar nessa área, ou quem quer tá em dúvida, não sei o que que eu quero da minha vida, a minha advocacia não está dando certo, está fracassada, eu quero mudar de área. Venha para o direito médico, porque no direito médico você terá oportunidade, você tem um mundo ali, um oceano azul para você explorar, quase não tem concorrência, então venha logo para essa área, atue,
galgue o seu espaço, procure o seu espaço, que eu tenho certeza que você vai ser um profissional de sucesso e vai ser um diferencial para o seu público. E seguindo todas essas dicas aí que a gente passou, se tornando uma referência, um especialista e buscando estar sempre presente em todos os espaços, no online e no offline também. Maravilha, maravilha. Bom, agradeço demais, doutora Giovana, a sua participação, o seu tempo. Tenho certeza que foi um conteúdo riquíssimo aqui para quem está nos ouvindo. E eu vou terminar com uma pergunta, talvez não muito confortável, uma pergunta bem desafiadora, até filosófica, eu diria. Tá preparada? Opa, vamos Ó, lá. se você pudesse enviar uma mensagem do futuro para Giovana ainda criança, o que você falaria para ela? Nossa, você me pegou de surpresa aqui, hein? Se eu fosse enviar uma mensagem, De repete. hoje, uma mensagem de hoje, que hoje é o Aham. futuro, né, para você, para a pequena Giovana ainda criança. Que recado você falaria ali no ouvido da Hum. Giovana ainda criança? Giovana, eh, tenha paciência, se concentre em uma determinada profissionalmente falando, né, você está me dizendo. Sim, à Se vontade, fique à concentre vontade. se concentre em uma escolha, uma área de atuação determinada, logo quando você já estiver se formando, escolha a área de atuação, porque eu sempre quis ser advogada, Jean. Então, desde pequena, desde, sei lá, 3 anos de idade, meu pai era advogado. Então, eu sempre quis ser advogada. E eu falava, né, eu já falava para minha mãe que eu queria ser, assim, que eu queria me destacar na área. Então, a dica que eu daria é: se especialize já logo quando você sair da faculdade, busque um nicho de atuação e se destaque em relação aos demais advogados. Eu acho que era esse o recado que eu daria, porque talvez, se eu tivesse ainda começado no direito médico e da saúde, desde o início, ali, logo quando eu tivesse me formado, eu estaria ainda melhor do que eu estou. Então, a minha dica é: se torne uma especialista desde o início da sua formação. Maravilha, maravilha. É, quanto antes, melhor, mas ainda dá tempo. Quem está nos ouvindo aí, fala: "Poxa, será que já está tarde para mim, né?" Não, ainda dá tempo, com certeza é uma área a a ser explorada, mas não demora não, vem Não logo, né. demora, não Vem demora. agora. Quanto antes, melhor. É, Escolha, aqui escolha. na nossa região tem o ditado, né, quem, chega para no açude primeiro para beber água, né, o boi que chega primeiro bebe água limpa, né, então Bebe água limpa, bebe água limpa. é isso aí. Mas Escolha, se maravilha. não der certo, você muda, Sim, mas escolha. Assim, não seja generalista, era esse recado que eu daria. maravilha, maravilha. Não, show. Obrigado demais, doutora Giovana. Na descrição desse episódio, vocês vão encontrar aqui formas de entrar em contato conosco, com a doutora Giovana, com o Instituto, e nos acompanhe aí nos próximos episódios, em todos os canais digitais. Agradeço aí a sua audiência e até a próxima. Até, um abraço. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.